Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essas palavras foram escritas há quase 2000 anos. Não por um monge isolado nas montanhas, não por um filósofo distante da realidade, mas por um homem que governava o maior império do mundo. Essas palavras foram escritas por Marco Aurélio, um imperador romano que liderava exércitos, tomava decisões que afetavam milhões de pessoas e enfrentava crises que poderiam destruir uma civilização inteira. E mesmo cercado por poder, guerra e responsabilidade, ele fazia algo curioso. Ele escrevia para si mesmo reflexões silenciosas, lembretes, advertências à própria mente. Essas anotações pessoais se tornariam mais tarde um dos livros mais influentes da história da filosofia, Meditações. Mas Marco Aurélio nunca escreveu esse livro pensando em leitores. Ele escrevia para não esquecer algo essencial: como permanecer humano em meio ao caos. A história de Marco Aurélio começa no ano 121 d.C. Ele nasceu em uma família romana nobre e, desde jovem, demonstrava uma inclinação incomum para a reflexão. Enquanto muitos jovens aristocratas buscavam prestígio e poder, Marco Aurélio se interessava por filosofia, especialmente pela tradição do estoicismo. O estoicismo ensinava algo radical para a época, e ainda radical hoje: que a verdadeira grandeza de um ser humano não está em sua riqueza, posição social ou fama. Está em seu caráter. Marco Aurélio acabou sendo adotado pelo imperador Antoninus Pius, que o preparou para governar. E assim, um jovem profundamente reflexivo acabou se tornando imperador do Império Romano. Mas governar Roma naquele período não era simples. Durante seu reinado, Marco Aurélio enfrentou guerras prolongadas, crises políticas, traições, revoltas e uma devastadora pandemia conhecida como Antonine Plague. Milhões morreram. O império estava sob enorme pressão. E ainda assim, nas noites silenciosas entre campanhas militares, Marco Aurélio continuava escrevendo em seu diário, não para reclamar, mas para lembrar a si mesmo como viver com dignidade. O estoicismo que Marco Aurélio praticava ensinava uma distinção fundamental, uma das mais importantes da filosofia. Existe uma linha invisível separando duas coisas: aquilo que depende de você e aquilo que não depende. Essa ideia já havia sido ensinada por outro grande estoico, Epictetus, que afirmava: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Marco Aurélio levou esse princípio para o centro da sua vida. Ele lembrava constantemente a si mesmo: você não controla o comportamento das pessoas, o julgamento da sociedade, os acontecimentos inesperados, o passado, nem o destino. Mas você controla algo infinitamente mais poderoso. Você controla suas escolhas, sua interpretação, sua atitude, seu caráter. Ele escreveu em suas reflexões: a alma se torna tingida pela cor de seus pensamentos, ou seja, aquilo que você permite habitar sua mente acaba moldando quem você se torna. Hoje vivemos em um mundo radicalmente diferente do Império Romano, mas curiosamente, os dilemas humanos continuam os mesmos. As pessoas continuam tentando controlar aquilo que nunca esteve sob seu controle. Tentamos controlar a opinião das redes sociais, a aprovação dos outros resultados imediatos, o reconhecimento, a perfeição da vida. E quando essas coisas não acontecem como imaginamos, surge frustração, ansiedade, insegurança. Marco Aurélio compreendeu algo profundo. Se você está angustiado por algo externo, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua estimativa sobre ela. Essa frase carrega uma revolução psicológica.
Ela sugere que muitas das nossas angústias não vêm dos acontecimentos. Elas vêm da forma como interpretamos os acontecimentos. Marco Aurélio sabia que a mente humana é facilmente capturada por emoções desordenadas. Raiva, medo, impaciência, desejo excessivo. Por isso ele treinava constantemente sua percepção. Ele lembrava a si mesmo: quando você se levantar pela manhã, diga a si mesmo: hoje encontrarei pessoas intrometidas, ingratas, arrogantes, desonestas e egoístas. Mas essa frase não era pessimista, ela era realista, e ele completava dizendo que essas pessoas agem assim porque não compreendem o bem e o mal. Ou seja, Marco Aurélio treinava sua mente para não reagir impulsivamente ao comportamento dos outros. Ele buscava manter algo raro: equilíbrio interior. Para os estoicos, liberdade não significava fazer qualquer coisa. Significava algo muito mais difícil: dominar a si mesmo. Marco Aurélio escreveu algo extremamente poderoso: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Essa ideia também ecoa nos ensinamentos de Epictetus, que dizia que a escravidão mais perigosa é aquela que acontece dentro da mente. Hoje talvez nunca tenhamos tido tanta liberdade externa, mas ao mesmo tempo nunca estivemos tão vulneráveis a distrações, notificações, comparações, estímulos constantes. O estoicismo lembra algo essencial: a mente precisa ser treinada. Sem treinamento, ela se torna refém de impulsos. Marco Aurélio também refletia constantemente sobre a brevidade da vida. Ele lembrava a si mesmo: você poderia deixar a vida agora mesmo. Que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa frase não é mórbida. Ela é um chamado à consciência. Ela nos lembra que o tempo é limitado e que muitas das coisas que nos preocupam hoje são pequenas quando vistas à luz da mortalidade. Por isso ele aconselhava: não haja como se tivesse 10.000 anos para viver. Use o tempo, construa caráter, cultive virtude. Marco Aurélio governou um império, mas seu verdadeiro desafio nunca foi externo, foi interno. Ele lutou para manter clareza em meio ao caos, calma em meio à pressão e integridade em meio ao poder. Por isso que suas palavras ainda ecoam 2.000 anos depois, porque no fundo, o verdadeiro campo de batalha sempre foi o mesmo: a mente humana. E talvez a pergunta mais importante que podemos fazer hoje seja esta: se um homem que governava o mundo precisava lembrar diariamente a si mesmo como pensar, quanto mais nós precisamos. O verdadeiro poder não esteja em controlar o mundo, está em aprender a governar a própria mente. Se esse vídeo fez você refletir, talvez seja um sinal de que sua mente está buscando algo mais profundo. Ideias como as de Marco Aurélio atravessaram séculos porque falam diretamente sobre a condição humana, sobre disciplina, consciência e propósito. Se você quer continuar explorando pensamentos que ajudam a fortalecer a mente e enxergar a vida com mais clareza, considere se inscrever no canal. Aqui, nós exploramos ideias que podem transformar não apenas a forma como você pensa, mas a forma como você vive.